Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui na coletiva do Zubeldia. Ele falou após a partida da derrota do São Paulo para o Vasco. Jogo hoje horrível, né? Partida vergonhosa do São Paulo. Vamos acompanhar aqui as explicações do Zubeldia após essa derrota. Créditos aqui na descrição. Deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. Al principio tuvimos nuestros momentos, nos pusimos arriba en el marcador. Creo que segundo tiempo el gol antes de terminar el primer tiempo puede que nos haya golpeado un poco, ¿no? Pero tengo la sensación que de arranque tuvimos la iniciativa, que pudimos hacer el gol y bueno, nos costó después controlar el ritmo del juego. Me parece que ahí nosotros tenemos una cuenta pendiente como equipo, y bueno, después el segundo tiempo, a partir del minuto 35, el rival tuvo sus oportunidades, las aprovechó y ya después el resultado se rompió, pero responsabilidad 100% nuestra como cuerpo técnico. Y bueno, trataremos de corregir en lo inmediato porque el jueves tenemos otro partido. Boa noite, Thiago Totti, Vasco Velocidade. O fato do Vasco vir de goleada sobre o maior rival, outra derrota sobre o Juventude, o São Paulo de certa forma subestimou o adversário? Bueno, el fútbol es así. Hasta hace 2 fechas atrás veníamos con pocos goles en contra, jugando por algún momento bien. Lamentablemente estos últimos 2 partidos hemos perdido. Este obviamente duele mucho por el resultado abultado, por no sostener el resultado. Un poco nos pasó con Corinthians. No tengo mucho para decir porque el resultado después es contundente y cuando se pierde de esta manera decir mucho no tiene sentido. O sea, es asumir la responsabilidad y bueno, a partir del lunes empezaremos a trabajar el próximo partido. Boa noite, professor. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Eu queria que você, se possível, falasse um pouco sobre a diferença que você enxerga entre aquele São Paulo que vinha na sequência invicta e esse que acabou sendo derrotado nas últimas 2 partidas. Boa noite. Posiblemente la diferencia sea un poco anímica, sea táctica y todo es solucionable. Así que hoy, ya te digo, nos pusimos rápidamente arriba en el marcador, lo mismo nos pasó con Corinthians. Después tengo siempre la sensación de que podríamos manejar mejor los tiempos, no lo estamos haciendo y bueno, eso es una tarea mía para con el equipo. Nos anotan 2 goles, uno sobre el final del primer tiempo. Son cosas que bueno, que si suceden ahora tenemos que corregirlas para seguir creciendo como equipo. Después de un 4-1 no es suficiente lo que estoy diciendo, ¿no? Obviamente, pero nosotros tenemos que corregir y crecer como equipo para que esto no suceda como está sucediendo. Así que para eso, bueno, se necesita tiempo. Quizá arrancamos al revés, arrancamos ganando, empatando y bueno, con un invicto importante, Copa Libertadores. Sucede ahora contra todos los pronósticos, pero hay que asumirlo. Así como cuando vienen las buenas uno se pone contento, cuando vienen las malas las tenemos que asumir, las asumo yo como máximo responsable. Así que, bueno, así es el fútbol, ¿no? Luiz, Marcelo Corrêa da TV Globo, do Sport TV. Eu queria justamente falar um pouco sobre isso que você citou no fim da sua resposta agora. A série invicta, ela não deveria ter provocado essa euforia tão grande e, ao mesmo tempo, uma derrota contundente também não deve provocar uma reação tão grande. Você entende que, às vezes, a derrota
pode acrescentar algo no processo de formação de um time que você tem para fazer aqui no... Yo creo que, mirá, tengo mucha experiencia en equipos y siento que si viene esta situación, sí o sí tiene que ser para crecer. Venía todo muy bien, ¿no? O bien, y si ocurre esto a esta altura del campeonato, nos tiene que servir como trampolín para crecer como equipo. Yo lo veo así, ¿viste? De las cosas malas, de los resultados malos, con el dolor del alma, tenemos que crecer como equipo. Nos gustaría crecer con triunfos, ¿no? Sí, bueno, ahora nos toca 2 derrotas seguidas y tenemos que crecer. Tenemos que crecer, fortalecernos internamente como grupo, como equipo, mejorar y yo creo que eso lo podemos hacer tranquilamente. Aqui, Gabriel Sarque, bancada tricolor. Zubeldia, a queda de desempenho do São Paulo após marcar um gol te preocupa? E, de certa forma, esse desempenho do São Paulo hoje, pegando um Vasco fragilizado, envergonha em termos de desempenho que foi em campo hoje? E, por fim, sobre a ausência de um meio-campista hoje no banco de reservas. O Ibali vinha treinando e hoje não veio para o jogo. Foi opção técnica mesmo? Sí, son decisiones mías, pura y exclusivamente mías, no son de nadie más. Evidentemente las decisiones no están siendo buenas porque afectan al equipo, pero sin dar nombres de quién puede jugar, quién no puede jugar, vamos a reducirlo a que tomo decisiones y bueno, sale mal, las asumo como máximo responsable y después haremos autocrítica internamente, ¿no? Es cierto que al final del segundo tiempo nosotros corrimos riesgo porque o era buscar el empate con otro atacante más o era, bueno, esto que sucedió, arriesgar, ¿no? Lamentablemente nos agarraron abiertos después de una pérdida y bueno, el rival ya empezó a aprovechar los espacios, ¿no? Pero sentí que no quedaba otra, o íbamos a buscar el empate y corríamos este riesgo o se iba a ser difícil empatar también. Cerramos com o técnico Luiz Zubeldia, obrigado a todos. Graças, Boa noite. Graças a vos, prof. Que coisa, hein? Bom, ele assume a responsabilidade, mas diz que tudo é solucionável. Claro que é. O quanto essa derrota pode impactar o futuro do São Paulo, inclusive Libertadores? Não acho que impacta o futuro, mas eu acho que ela acende um alerta. Da mesma forma que a sequência invicta não era garantia que o São Paulo era um time imbatível, 2 derrotas consecutivas ou 4 jogos sem vencer não representam que o trabalho está cheio de problemas e precisa ser corrigido urgentemente. Caso contrário, São Paulo não vencerá mais nada. Mas acho que alguns alertas ficam ligados. O Zubeldia fala sobre aspecto anímico. Ele fala de novo, né, ele cita o jogo contra o Corinthians e cita o jogo de hoje. 2 partidas em que o São Paulo abre o placar cedo e, segundo ele mesmo diz, não consegue manejar o tempo. Isso quer dizer, não consegue controlar o ritmo do jogo. Diminui muito o ritmo do jogo e acaba possibilitando que o adversário entre na partida. O roteiro, nesse sentido, foi muito parecido, né? O primeiro tempo dos jogos contra o Corinthians, há 2 rodadas, né? Há 3 jogos do São Paulo, né? Hoje, Cuiabá e Corinthians. E o jogo de hoje contra o Vasco foi parecido. São Paulo começa bem, faz o gol no começo, não sustenta o ritmo, permite ao adversário se reencontrar no jogo e reequilibrar a partida. É que o Corinthians não venceu, foi 2-2, foi um bom jogo. E hoje o Vasco atropelou o São Paulo a partir desse reequilíbrio. Então é importante a noção que o Zubeldia tem da repetição de alguns problemas, né? Acho que o primeiro passo para um técnico conseguir encontrar o caminho para corrigir o problema de um time é identificar o problema, é reconhecer o problema, é diagnosticar o que está acontecendo. A gente não vê isso em outros times que estão em fases ruins. E o Zubeldia, pelo menos na teoria, né, na manifestação pública dele, enxerga alguns pontos que eu também enxergo, que o São Paulo precisa melhorar. Ele fala em aspecto anímico e isso faz todo o sentido. E me parece que o Zubeldia está muito preocupado com o desgaste dos jogadores, até nessa questão anímica de intensidade, e ele está encontrando, conhecendo esse calendário maluco e
e assassino, assim, do melhor padrão das equipes, que é o calendário do futebol brasileiro, porque ele começa a rodar bastante o time, né? Então, contra o Corinthians, joga considerado o time principal. Contra o Cuiabá, ele descansa o Lucas, ele descansou o Lucas, descansou o Rodrigo Nestor e descansou mais Luiz Gustavo. Boa, aí no segundo tempo, com 15 minutos, ele bota os 3 de uma vez só. Hoje, o Luciano nem no banco ficou. O Wellington, lateral esquerdo, ficou no banco de reservas. Então ele vai administrando. Faz sentido isso. A famosa minutagem. Porque faz sentido. Faz sentido, especialmente a gente está numa época de Copa América, onde o São Paulo também já perde jogadores, com jogadores machucados. São Paulo não tem um reserva para o Igor Vinícius, por exemplo. Rafinha está fora, Moreira está fora. Hoje o Michel foi jogar de lateral direito, quando ele tira o Igor Vinícius para colocar o Ferreirinha. O Alisson estava suspenso, então ele vai rodando. No intervalo, por exemplo, ele está perdendo o jogo. Ele tira o Caleri, porque o Caleri tem sequência, o André Silva tem menos sequência. Mantém o André, que está mais fresco na temporada, que havia feito gol no primeiro tempo, e retira o Caleri para descansar. Ele está, assim, as decisões tomadas com a equipe mostram um Zubeldia também preocupado com a manutenção da intensidade do São Paulo, que caiu em trechos importantes contra o Corinthians, caiu drasticamente contra o Cuiabá no Morumbis, caiu drasticamente hoje contra o Vasco no Rio de Janeiro. Essa questão de trabalhar fisicamente, a gente compreende, né? Claro, E talvez faz todo sentido. Agora, hoje perdeu o Rodrigo Nestor, né? Saiu contundido ainda no primeiro tempo. O Nestor fazia um bom jogo com bola, mas estava sofrendo para acompanhar, para fazer a dobra certa com o Patrick. O primeiro gol do Vasco, o Patrick sai para acompanhar o Paulo Henrique um pouquinho mais para o meio, e o Nestor é quem acompanha o Watson na ultrapassagem pela direita. E o Watson ganha fácil do Nestor e faz o cruzamento, o Igor Vinícius tira, a bola bate no Alan Franco e entra. Sem bola, o Nestor sofreu para fazer a dobra com o Patrick. No segundo tempo, o São Paulo veio já com outra dupla pela esquerda, com o Wellington no lugar do Patrick, que foi muito mal, ainda é um menino, e com o Michel Araújo inicialmente pela esquerda, porque o Nestor sentiu e saiu no primeiro tempo. O Zubeldia costuma surpreender, é difícil prever qual que vai ser o time dele, né? Hoje o André talvez seja a novidade, um cara que estava meio fora, faz esse golaço. E isso eu acho que é um mérito mesmo do Zubeldia. Mas eu vou te perguntar o que aparece na nossa tela já, Zupac. Põe na tela para a gente falar. Foi o pior jogo com o Luiz Zubeldia? Vamos dar uma olhada nos números. Temos aqui grandes chances a favor. Apenas uma pior na história do treinador. Foram 2 chutes certos, segundo pior, assim como cruzamentos errados, 25 cruzamentos errados. 4 gols sofridos, goleada, foi de longe o pior resultado. Foram 7 chutes certos recebidos pelo Jandrei, né? E 135 perdas de posse. São números realmente muito ruins, Zupac. Foi o pior jogo com o Zubeldia, né? Foi o pior jogo com o Zubeldia. Foi o pior do ano? Vai ter que lembrar de todos do Carpini, mas foi um dos piores, né? Foi uma derrota muito impactante. E foi uma derrota muito impactante. O Vasco tem todos os méritos, né, na vitória, mas o São Paulo perdeu para um dos piores times do campeonato até aqui. Então o Vasco fez o seu grande jogo e o São Paulo fez o seu pior jogo. E eles se encontraram nesse caminho, por isso deu no que deu, e o 4-1 foi justo. Foi um placar condizente com o roteiro construído durante o jogo. Como o Vasco encontrou os caminhos para machucar o São Paulo e como o São Paulo teve pouco recurso, a gente viu aí na tela com os números, com o Lucas anulado, totalmente anulado, sem o Luciano em campo, o que o São Paulo teve como recurso para tentar atacar foi cruzamento. O gol do São Paulo sai de um cruzamento, um dos poucos cruzamentos certos, do Nestor para o André Silva. Os demais foram 25 cruzamentos só dos errados, né, pelos lados do campo, onde o São Paulo foi pouco efetivo e ajudou a consagrar a dupla de zaga do Vasco, que não vive um bom momento na temporada com os torcedores, o João Vitor, que retorna ao time, e o Maicon, que hoje foi aplaudido. A gente viu lá a imagem do Romário no fundo, né? O cinegrafista mandou bem de ficar ali esperando, ficar no Romário e deixar o Estrela sair. Agora, o Zubeldia, a gente vê que vai ter trabalho para recuperar anímico, e na questão anímica que eu queria abordar com você. A gente falou de como o Vasco... Tá aí, galera, a coletiva do Zubeldia após essa derrota humilhante do São Paulo para o Vasco. Inacreditável, né? O time tomar 4 gols, né? Do Vasco. Um time que vinha sendo atropelado por todo mundo. Até achei que o São Paulo ia fazer um bom jogo hoje. Começou
jogando bem, marcando com o André Silva, que foi uma opção ali do Zubeldia, começar com ele. E o São Paulo, logo após o gol, não jogou mais nada, cedeu a pressão, tomou o gol de empate em seguida, já no primeiro tempo, né, tomou a virada, já foi para o intervalo com um resultado negativo. E hoje foi uma derrota aí, vergonhosa, né? O time foi atropelado pelo Vasco. O Lucas, que é um dos melhores jogadores hoje, não fez muita coisa ali na partida. E eu não vou ficar citando nomes aqui, né? Mas o São Paulo hoje foi muito mal e foi atropelado pelo Vasco. Uma partida vergonhosa, né? O Zubeldia vai ter que corrigir as coisas aí para a sequência dos próximos jogos. Tem que abrir o olho, 4 partidas já sem vencer, 2 derrotas seguidas. Então tem que abrir o olho. O São Paulo estacionou ali no Brasileirão, não venceu mais, parou, não conseguiu mais vencer. Tinha perdido já para o Cuiabá na rodada anterior e hoje, mais uma vez, perdendo para o Vasco. 2 adversários aí que, com todo respeito, o São Paulo não podia, né, desperdiçar pontos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou da coletiva do Zubeldia, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.